jovens, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, tá bom? Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar filosofia, especificamente o capítulo 6, que tem como título Tecnologia e Sociedade. O primeiro item que nós iremos trabalhar se chama Tecnologia como Ação Humana. Ele vem falar justamente aqui que essa tecnologia, aquilo que vem facilitar a vida do homem, acabou gerando consequências para o ser humano. E aí, chama atenção que lá na pré-história já vamos começar a observar isso, onde o homem acaba alterando o seu lugar na hierarquia da cadeia alimentar. Se nós lembrarmos muito bem na pré-história, num período específico chamado Paleolítico, o homem, quando ele controla e domina o fogo, ele sai de uma ideia de caça para caçador. E muito mais ainda, se nós lembrarmos do Neolítico, quando ele vai domesticar as plantas, ou seja, quando ele vai dominar a agricultura, ele vai começar a gerar novas consequências, onde nós podemos observar aí justamente a questão do aumento produtivo. Esse aumento produtivo gera sobra, o excedente. Esse excedente, essa sobra, gera o comércio e, consequentemente, o comércio aí vai trazer a possibilidade da figura de um líder, do surgimento do Estado, da proteção militar, ou seja, aquilo que nós conhecemos como o surgimento das civilizações. Já durante a Antiguidade Clássica, em especial Grécia e Roma, ou durante a Idade Média, vamos verificar que a tecnologia ela é muito mais uma consequência do que uma causa da ciência. E já na Idade Moderna, vamos observar que essa tecnologia é uma finalidade da ciência, onde praticamente ela justifica o domínio da natureza para servir ao ser humano. Prosseguindo um pouco mais, vamos verificar em Marx que ele vai justamente explicar sobre a característica do desenvolvimento da tecnologia fabril, que foi fundamental para o nascimento e surgimento do capitalismo e de uma nova forma de pensar a própria sociedade. E aí chama a atenção que nesse caso, se nós lembrarmos um pouco daquilo que ele vai defender como materialismo histórico, dentro das suas obras, O Capital ou o Manifesto do Partido Comunista, Marx ele defende que o motor da história e de toda a sociedade é baseado na luta de classes, na luta de opostos, entre os dominantes versus dominados. Para o seu tempo, durante o século XIX, é que nós temos aí a luta entre burguesia e proletariado. A burguesia, que é a dona dos meios de produção, ferramentas, a fábrica em si, contra os proletários, que vão vender a sua maior riqueza, que é a sua força de trabalho, claro, por uma questão de necessidade, o que gera aí para nós uma desigualdade social. Logo depois também nós temos a famosa Escola de Frankfurt. E nessa Escola de Frankfurt nós temos entre os principais representantes, além de Habermas, Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer, onde ele fala justamente sobre a maneira como a tecnologia acabou escravizando o ser humano. E aí chama a atenção que nesse caso todo vamos perceber claramente que a Escola de Frankfurt, que também é chamada de teoria crítica, ela procura justamente oferecer para nós um comportamento questionador sobre a ideia daquilo que é pregado pela ciência, aquilo que é discutido pela cultura, apresentando justamente uma solução, que é uma reorganização social com bases políticas, justamente para poder superar essa crise que eles chamam de crise da razão, tá bom? E chama a atenção que nesse caso vamos observar claramente que quando o homem, em vez de usar a tecnologia a seu favor, vamos observar que ele acaba justamente explorando outros homens. E aí chama a atenção que nesse caso, como ele fala aí, que a tecnologia que, em vez de facilitar a comunicação entre os homens, na verdade diferencia os homens. E além disso, escraviza os homens. Os homens se tornam dependentes da própria tecnologia que um dia tinha como principal objetivo facilitar a vida humana. Chama a atenção que a Escola de Frankfurt ela é uma reinterpretação do marxismo em pleno século XX, na sua segunda metade. Prosseguindo um pouco mais, nós temos aí justamente a figura de Pierre Lévy. Ele é um filósofo estudioso alemão-francês e, consequentemente, é um dos maiores expoentes no campo dos estudos da mídia cibernética. Em toda a trajetória intelectual de Pierre Lévy, ele procura justamente estudar a compreensão dos fenômenos da comunicação e a produção de informação de conhecimento. Tanto é que na década de 90 ele vai se consolidar pelo estudo do conceito de comunicação através dos mundos virtuais compartilhados. Ele é um dos mais respeitados estudiosos das áreas
da informação e da internet. Chama atenção que nesse caso todo, vamos observar que mesmo em meio a essa expansão da internet, mesmo que tenha tido avanço nos sistemas de comunicação, informação como um todo, assim, infelizmente, ainda temos exclusão. Tá? Porque a internet vem como um sinônimo de globalização. É como ele diz aqui, vocês podem entender um pouco mais, o acesso às tecnologias como um todo tem a tendência de se globalizar. Tudo bem, a internet, o mundo todo, o mundo virtual, mas jamais se globaliza e imediata totalmente. Ou seja, nem todo mundo tem acesso à internet como nós bem entendemos, tá ok? E aí, ele vai falar justamente sobre aquilo que nós conhecemos como a cibernética, ou a cybercultura, que é o que ele vai justamente trabalhar em seus estudos, onde ele fala que nesse caso aí, não se pode dar ao mesmo tempo liberdade de informação e seleção de informações. O que ele está falando aí? É que nesse caso, ele argumenta que a falta de credibilidade de algumas fontes faz parte dos riscos para manter a liberdade de informação. Como assim? É muito complicado você oferecer essa liberdade de informação para todos hoje em dia, ainda mais hoje em dia, em função das fake news, das notícias falsas. Até que ponto elas são verídicas, verdadeiras? Até que ponto elas merecem sim um questionamento e, consequentemente, serem combatidas, não por meio da censura, mas por meio da discussão e esclarecimento. E aí, ele vai justamente mostrar para nós que a cybercultura seria a materialização daquilo que surgiu lá atrás na Idade Moderna, o Iluminismo. Ou seja, o Iluminismo se expandiu como um todo, fez revoluções nas Américas, começando pela Europa. Assim também a cybercultura, ela vai justamente também se diversificar, vai se expandir, mas ao mesmo tempo tem seus problemas, como nós falamos anteriormente, a questão da exclusão social. Bom, nesse caso, galerinha aí, vamos observar que vocês têm, segundo a série, uma atividade, então, correspondente ao capítulo 6, aquilo que foi discutido, aquilo que vocês também podem acompanhar no livro de vocês, lá nas páginas 40 e 41. Desde já, quero desejar a todos um grande abraço e até a próxima, meninos. Tchau, fui!